Boa noite, estou aqui para mais um tempo para estar ensinando algo da palavra de Deus aos vossos corações. Deus os abençoe. Você que gostar da mensagem, compartilhe a mensagem de Deus, espalhe para os seus amigos, para os seus parentes, irmãos e irmãs da igreja. Vamos espalhar a mensagem de Deus por este mundo afora, amém? Clica no sininho, se inscreva no canal, que como já falei semana passada, toda semana vou estar postando algo da palavra de Deus aos nossos corações. E hoje quero falar sobre a palavra de Deus que está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Muitas pessoas pensam que a palavra de Deus tem que ser interpretada de forma literal, mas aqui não tem como fazer uma literalidade da palavra de Deus, porque Deus aqui não fala para a gente pegar o nosso pão e jogar sobre as águas, que depois de muitos dias a gente vai achar ele. Não tem como, porque o pão vai se desmanchar, vai estragar, e não tem como jogar um pão sobre as águas para depois de algum tempo achar ele de volta. Mas então o que Deus estava querendo falar aqui na sua palavra através do escritor bíblico? Temos que voltar e entender a cultura do povo judeu e saber o que realmente Deus está falando quando fala de pão. E para entendermos isso, nós temos que ir lá em Isaías capítulo 30 e o versículo 23, que diz: então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos e de pasto. Então aqui entendemos que pão está relacionado com semente na palavra de Deus. Israel, no tempo antigo, ele fazia pão de trigo e pão de cevada. O de cevada de uma qualidade mais baixa, mas eles faziam, muitas das vezes por causa da necessidade. E Israel, naqueles tempos, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, Israel tinha mais ou menos apenas 2 refeições por dia. E eram pão, suco de uva, e era um povo que comia por causa de fome. Hoje nós comemos porque comemos, não é verdade? Quantas vezes nós comemos durante um dia? Tomamos café, daqui a pouco estamos comendo uma fruta, daqui a pouco um biscoito, daqui a pouco vamos almoçar, daqui a pouco tem gente que tem o costume de fazer o lanche da tarde, mais um cafezinho, um chazinho, um pãozinho, ou senão um biscoito. Aí depois tem um café mais além, daqui a pouco vem mais uma janta. E assim vai. Nós comemos porque comemos, não por necessidade. Mas Israel aqui, ele vivia não de comer, porque as refeições eram poucas, eram apenas 2 diariamente. E carne, o povo de Israel comia apenas nas festas. Carne com algumas ervas e tal, e não tinha o hábito cotidiano de comer carne. Também não comiam frango. Na época dos romanos, os romanos comiam frango diariamente quase, que mais Israel não se habituava a comer frango pelo fato de ciscar e comer vermes da terra e coisas assim. Mas o povo de Israel vivia assim. Mas a palavra de Deus diz o quê? Eles viviam bem. Deus dava o fruto da terra na época certa, as chuvas na época certa. Israel chove em abril e depois só agosto e setembro, em 2 oportunidades por ano. Hoje, com a mudança climática que está ocorrendo em todo o mundo, é possível de você ir para Israel em outro mês do que eu falei e estar lá chuviscando, como já aconteceu com amigos meus que viajaram para lá em julho, e no dia que estiveram lá, chuviscou, não choveu, foi um chuvisco forte até, mas não uma chuva assim expressiva, mas coisa que nesse tempo bíblico aqui não acontecia. E aqui quando Deus fala, lança o pão sobre as águas, o povo guardava sua semente quando colhia. E eles tinham isso para comer um ano inteiro.
Então o povo de Israel se juntava, a família, esmagava o grão para que se livrasse da casca, e faziam um pão cotidiano, azeite de oliva, e assavam ele sobre uma pedra, uma chapa, e quebravam aquele pão e se alimentavam daquele pão. E então quando Deus fala que lança o teu pão sobre as águas, é por causa das chuvas. Nos tempos secos, a terra de Israel fica dura, não tinha como arar, não tinha como furar a terra e lançar ali um grão. E mesmo que conseguisse furar a terra, o grão não germinaria, porque não havia umidade, não havia água para que aquilo acontecesse. E aí muitas das vezes quando terminava o ciclo e ia começar a chover, às vezes a chuva poderia atrasar. Então o pai da família tem que tomar uma decisão em fazer um jejum na casa, para que se guardasse a semente, para que não se comesse todo o trigo, toda a cevada, para que eles não precisassem emprestar ou comprar de alguém, que já dinheiro já não havia na época, muitas das vezes fazer troca não tinha nada para trocar também. Tinha que chegar para a família, vamos fazer um jejum, porque quando as chuvas vierem, nós vamos lançar a nossa semente. E as chuvas vinham. E aquele pai de família saía lavrar as terras e largar ali a sua semente. E a terra de Israel geralmente criava poças sobre as terras, que iam se infiltrando bem devagarzinho. E então ali você pode ver em alguns livros a ilustração do homem se jogando as suas sementes sobre as águas. E elas caindo naquela terra fofa, germinando e produzindo. E aquilo era algo lindo, porque quando se ia colher, havia festa. Havia alegria no rosto das pessoas. Por isso que havia festa das colheitas, por causa da alegria. Por causa que Deus cuidava da lavoura. Deus sempre cuidou do seu povo. Deus cuida de nós ainda hoje, gente. Deus nunca quis que o homem sofresse. Então bota bem na tua cabeça isso. Deus sempre está cuidando de nós. Embora a Terra hoje tenha esse ciclo aí de aquecimento global e coisas afins, os mares estão totalmente poluídos, você pode ver em programas toneladas de plástico, de lixo. Hoje se pesca peixes com plástico dentro do seu sistema digestivo e outras coisas, mas você pode ver que todos os dias milhares de embarcações pescam e pegam peixes para que haja mantimento sobre a face da terra. Deus é um Deus zeloso, porque Ele prometeu na sua palavra que pode ser que hajam dias ruins, mas também tem os dias bons. Muitas das vezes os pescadores saem, não trazem nada, quase nada, pouco, mas há outras vezes que as embarcações vêm lotadas de peixes. E assim é na nossa agricultura, muitas das vezes sentimos assim uma seca fora de hora, um excesso de chuva fora de hora, a quebra no cultivo, a quebra na colheita dos grãos, do milho, da soja, do trigo e por aí afora vai, mas sempre há sobre a nossa mesa o nosso alimento. E então, trazendo para os dias de hoje, lança o teu pão sobre as águas. Há muitos exemplos e testemunhos por aí de pessoas que ajudaram o próximo e até muitas das vezes, passado anos, nem se lembravam, mas aquela situação, Deus lá na frente vem abençoar, muitas das vezes até trazer a pessoa de volta, onde muitos pagaram para as pessoas estudarem, fazerem as suas universidades, faculdades, em pós-graduação e coisas, e a pessoa voltar formada e agradecer. Você já parou alguma vez perto de um morador de rua e ofereceu um pão? Ofereceu uma xícara de café? Ou você apenas joga aquelas poucas moedas, muitas das vezes 5 centavos? Amados, Deus trabalha conforme ao nosso coração. A palavra de Deus diz que não saiba a nossa mão esquerda que faz a direita, mas Ele se agrada quando a gente abençoa. Porque quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Quantas das vezes alguém chegou, bateu palma na tua porta no final de semana e muitas das vezes você já se ficou nervoso porque final de semana vem alguém bater no meu portão pedindo alimento.
Você já pensou que pode ser Deus que enviou aquela pessoa lá para testar a tua bondade, o teu coração, a tua misericórdia, a tua compaixão? Quantas das vezes você que vai ver esse vídeo aqui já despediu um pobre da frente da sua casa dizendo que você não tem, mas no teu celeiro tinha? Então vamos aprender a lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias nós vamos achar. Deus vai nos abençoar. A palavra de Deus diz que sede fiéis no pouco, que sobre muito vos colocarei. Mesmo que você tenha apenas 1 quilo de arroz, mas dê para aquela pessoa que está com necessidade. Eu creio porque já aconteceu comigo e posso falar com todo respeito à palavra de Deus, porque eu não minto, que Deus no outro dia proveu para mim e para minha família o sustento. Então você lança o teu pão. Se a pessoa está pedindo uma ajuda em dinheiro, não fique pensando, ela vai lá beber. Não. Você diz assim, querido, querida, eu tenho aqui um pão, eu tenho aqui um arroz, eu tenho aqui um pacote de trigo. Mas se você sentir no coração que aquela pessoa vai usar o dinheiro para o bem, dê o dinheiro que Deus propôs no teu coração. Vamos ser pessoas melhores, para que esse mundo melhore. Porque Deus sempre quis, quando construiu esse mundo, fez Adão e Eva, um mundo de comunhão. Um mundo onde que todo mundo conversasse com todo mundo. Onde que não houvesse essa divisão, muitas das vezes até religiosa. Aquela igreja não vale nada, aquele povo lá não presta. Não faça isso, meu irmão. Jesus morreu por todos. E o coração de Jesus é que todos se salvem, diz a palavra de Deus, que nenhum se perca. Então vamos lançar o nosso pão sobre as águas, vamos proclamar a palavra de Deus, vamos dar testemunho para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, que temos plena convicção e confiança em Deus, que mesmo que a gente der aquilo, que é a única coisa que a gente tem, Deus vai suprir. Amém, amados? Que Deus vos conceda uma vida de vitórias, uma vida de bonança vindo da parte dele, porque Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que supre, guarda, protege, cura, liberta, e é um Deus que quer nos salvar. Então continuemos fazendo o bem. Amém? Deus vos abençoe tremendamente em nome de Jesus.